meu nome é Pedro Henrique. Mais uma vez iremos estudar sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 9ª parte. Hoje iremos estudar no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, mais uma vez, por estas palavras, falando de novo sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 9ª parte. Aqui já o irmão Paulo, ele já escreve aos irmãos lá da cidade de Filipos, naquele lugar, naqueles dias, e ele diz assim no versículo 1 do capítulo 2 do livro de Filipenses. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Iremos hoje estudar e meditar nestas palavras, falando mais uma vez sobre o caráter de Jesus Cristo. O irmão Paulo, ele convida, ele aconselha os irmãos no seguinte conselho. Ele diz: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há algum conforto, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Então ele está mais uma vez aqui afirmando que se há conforto, se há amor, se há comunhão, se há afeto e compaixão entre aqueles irmãos que estavam ali naquele lugar, ele estava ali aconselhando os irmãos a completar. Se houvesse essas coisas, se houvesse esses desejos, se houvesse esse objetivo na vida daqueles irmãos ali, ele mandou completar mais, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento de uma mesma coisa. Ele está convidando aqui os irmãos a viverem em amor e em unidade. Ele está convidando os irmãos a se unirem. E diz mais, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É uma palavra nesses últimos dias, nesses dias difíceis que estamos vivendo, na posição de caráter humano, é uma carestia de o ser humano querer viver, querer procurar, obter um resultado deste ensinamento, deste caráter, desses objetivos aqui, tanto de Paulo como do Senhor Jesus Cristo. O versículo 3, do 1 ao 2, ele fala se os irmãos tivessem esse sentimento, Ele completai mais ainda, Eles se encham mais de amor, se encham mais de misericórdia, se encham mais de comunhão, se encham mais de compaixão uns pelos outros. E ele diz no versículo 3, para que o homem não venha fazer nada por contenda
ou por vanglória. Já está dizendo, né? Contenda ali no espírito de divisão, no espírito de maior, né? E nem por vanglória, né? Vanglória já está dizendo, é uma glória que passa, é uma glória vã, a glória aqui da terra, né? A soberba do homem, o ego do homem, né? O homem buscar ser melhor ou maior do que o outro, isso tudo é uma vanglória, né? É uma glória passageira. Ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Né? Então aqui é uma condição de caráter. Mais uma vez, já aqui o irmão Paulo, né? Falando aqui das características do Senhor Jesus Cristo, das suas características, dos seus desejos, né? Que ele ali estava lutando e buscando viver isso aqui e aconselhando os irmãos ali de Filipos a viver na mesma direção, na mesma condição, né? Aconselhando aqueles irmãos a nada fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade, né? E ele diz a característica da humildade dos seres humanos é essa: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como está difícil, né? Nós já nascemos com o mal dentro de nós e esse mal nos convida a termos uma vida contrária a essa condição que o irmão Paulo, servo do Senhor Jesus, há quase 2000 anos atrás, está passando para nós hoje, né? Através deste livro maravilhoso, ele está convidando as nossas vidas a viver uma vida de humildade, né? A considerar os outros, né? Superiores a nós mesmos. Então, infelizmente, tanto na parte religiosa como na parte não religiosa, o objetivo da vida das pessoas não é esse, né? E aqui, se a gente observar direitinho, o Espírito que encarnou, né, que entrou, né, que se introduziu na vida de Paulo, é o mesmo, né, que estava ali introduzido na vida de Jesus, na vida de Tiago, na vida de Pedro, na vida de João, e quer também entrar em nossas vidas nos dias de hoje. Diz assim, o versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Está nos convidando aqui em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for realizar, em tudo que a gente for praticar nesta vida, a gente se colocar no lugar do nosso próximo, né? Não atentar cada um para o que é propriamente seu, está falando de eu me colocar no lugar do outro, né? Se ele é mais forte do que eu, me coloco no lugar dele. Se ele é mais fraco do que eu, me coloco no lugar dele, né? Se ele é sujeito ali às certas dificuldades que essa vida traz, né? Tanto materialmente como espiritualmente, né? Eu preciso me colocar no lugar do meu próximo. Mas cada qual também para o que é dos outros, né? Tá mandando eu atentar, tá mandando eu me colocar no lugar do meu próximo, né? Tanto na parte material como na parte espiritual. Só nesses 4 versículos desta palavra já dá para observar, né, o caráter do Senhor Jesus. O projeto de Deus para a vida do homem é completamente diferente do que, infelizmente, as religiões estão ensinando hoje, né? As religiões estão ensinando ao homem ser superior. As religiões estão ensinando ao homem ser maior, né? Ao homem estar ali, correr atrás de um cargo, né? Correr atrás de um título, correr atrás de uma posição para mandar e fazer ali o outro ser seu servo, né? E essa posição nem lá no Velho Testamento, no princípio, lá no livro de Gênesis, não foi desse jeito, né? O desejo de Deus era ali que Adão, ele comandasse, ele mandasse nos animais, nos pássaros, né? Nos animais silvestres, terrestres, todos os animais, mas no ser semelhante a ele, o desejo de Deus é que ele servisse, é que ele amasse, é que ele ali estivesse pronto para ajudar o seu próximo. E aqui na Nova Aliança, mais uma vez, né,
no Espírito de Cristo, Paulo aqui nos ensina a gente buscar a ser uma pessoa humilde, né? Ser uma pessoa pequena, se esvaziar, né? Esvaziar as nossas soberbas, esvaziar, renunciar o nosso ego, né? Renunciar as nossas vaidades para se colocar no lugar do nosso próximo. O versículo 5 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Então Paulo aqui dá uma aula, né? Dá um ensinamento aprofundado aqui para aqueles irmãos lá da cidade de Filipos, né? Fala ali, né? Se os irmãos tiverem o desejo de amor, tiver o desejo de comunhão, né? Tiver o desejo de afeto uns pelos outros e de misericórdia e compaixão uns pelos outros, que cresçam mais nesses desejos, né? Que aumente mais esses desejos no coração de vocês. É esse o ensinamento. E diz mais: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, né? Mandando, né? Convidando os ouvintes, os irmãos a se colocar no lugar do seu próximo, né? A não querer explorar os fracos, a não querer ter subordinado aos seus serviços, a não querer ali humilhar o seu próximo, mas se colocar no lugar do outro e se atentar cada um, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Está mandando se colocar na condição do próximo, né? Esse verdadeiramente é o desejo de Deus, é a prática do amor e do serviço de Deus na vida dos homens aqui na terra, né? O versículo 5 ele já fala um pouco da vida do Senhor Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo entendimento, a mesma mente, o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve também em Cristo Jesus, né? E qual foi esse desejo? Qual foi esse sentimento, né? Qual foi esse entendimento que houve na vida do Cristo Jesus, né? Diz aqui no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Primeiro, na vida do Senhor Jesus, já teve esse sentimento. Ele podia vir para esta terra, né? Para mandar, para comandar, né? Para ser o primeiro, para ser o mais rico, para ser o maior, para ser o presidente, para ser o chefe. Mas esse desejo o Senhor Jesus crucificou do seu interior, renunciou, lutou para crucificar esse mal, né, que está dentro de todos os homens e também estava dentro do Senhor Jesus, mas ele conseguiu matar, renunciar, crucificar, amortizar esse desejo. E dentro dele havia um desejo diferente, né? Ele não teve, sendo Deus, né? O Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele crucificou esse desejo maligno de ser maior, né? De comandar, de mandar, de buscar os primeiros lugares. Esse foi a maior renúncia que o Senhor Jesus fez, né? E que Ele quer que façamos também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas mínimas práticas, né? Então, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? O desejo de Deus não foi comandar, né? O desejo do Senhor Jesus não foi ser o maior, né? Não foi ser o presidente, não foi seu chefe geral, não foi. A palavra diz, o versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, né? Ele renunciou-se a si mesmo, ele crucificou esse desejo de ser maior, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a luta maior do Senhor Jesus, né, foi renunciar esse desejo miserável que está dentro de nós, né? Renunciou, né, esse desejo e desejou ser um serviçal, né? Desejou ser um soldado raso, desejou ser um servente dos serventes, o conservo dos conservos. E diz aqui,
fazendo-se semelhante aos homens. Então o objetivo do Senhor Jesus, para que ele voltasse para o seu lugar, no seu reino, foi viver uma vida de servente aqui. Então esse é o desejo de Deus para a vida dos homens. Esse é o projeto de Deus para que os homens venham alcançar uma melhor vida depois dessa breve passagem que estamos fazendo aqui. Se vocês estiverem nos acompanhando, né, desde o primeiro vídeo que gravamos até esse nono, né, falando da nona parte sobre o caráter de Jesus, vocês podem observar, né, que eu tenho pegado aí, que eu tenho visto, lido, estudado junto com vocês diversas passagens em diversos livros da Bíblia diferentes, com diversos autores diferentes, né? Um foi Tiago, outro foi Mateus, outro foi Lucas, outro foi Paulo, né? Diferente, mas na mesma direção, no mesmo espírito, né? Na mesma característica, no mesmo aconselhamento e no mesmo convite, o Espírito de Deus fazendo para nós esse convite, né? De sermos os menores, né? De andarmos na posição de serviçal, tomando a forma de servo, né? Aqui está falando do Senhor Jesus, né? Ele se esvaziou-se a si mesmo, ele renunciou todo desejo de maior, né? Todo desejo de ser superior, todo desejo de comandar, todo desejo de ter ali subordinados, empregados à sua servidão, a sua servir, né? Ele renunciou e veio tomar, né? Tomar e dar o exemplo para nós de um serviçal, né? De um ali soldado raso, para que possamos também receber, né? Deixar sim ser introduzido dentro de nós esse espírito de servo, né? De servente dos serventes. Esse é o ensinamento que Paulo aqui nos aconselha nos dias de hoje. E diz mais no versículo 8: e achado na forma de homem, né, o Senhor Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando de duas mortes. Primeiro, a morte espiritual, né, irmão? Lá no seu nascimento, né, já mostra que Deus, né, que o Senhor Jesus, como Deus, ele já nasceu em um lugar ali de humildade, ou em um lugar para muitos de humilhação, né? Em um lugar ali de rebaixamento. Então, toda a vida do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte ali no Calvário, foi uma vida de simplicidade, né? Foi uma vida de humilhação e humildade, né? Nas suas práticas, né? No seu cotidiano. Então, interiormente, o Senhor Jesus, ele já vivia, né? Ele foi preparado para isso, como ele está nos preparando também para viver esta vida. Se eu quero ter um encontro verdadeiro com Deus, se eu quero ter, né, o perdão dos meus pecados, dos meus erros, se eu quero ter uma vida boa depois dessa passagem aqui, eu preciso, né, eu necessito ter nas minhas práticas essas características, né, de serviçal, de servente de menor, né? Eu não posso, o homem, a mulher, o ser humano, né? Que gosta, que tem o desejo, né? Que gosta de ser chamado, né? Pelo título, pelo cargo, pelo poder, né? Pelo que tem, ou gosta de se assentar nos primeiros lugares, né? Gosta de mostrar o que é, o que tem, o que pode, né? Gosta e está consequentemente em busca de ser alguma coisa aqui na terra. Infelizmente, esse ser nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo da palavra, nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo que verdadeiramente veio para dar a sua vida. Muitos religiosos, né, eles falam dessa palavra, mas ele puxa logo lá para o Calvário, né? Claro, o Calvário foi o final de tudo, a morte física na cruz, né? Mas a vida do Senhor Jesus, desde o nascimento, né, até os 33 anos e meio, ali aproximadamente, como fala, foi uma vida de renúncia de ego, né? Renúncia de soberba, renúncia de ser
ter e poder alguma coisa, né? 24 horas, a maior luta do Senhor Jesus foi renunciar o seu próprio ego, né? O seu próprio mal. E esse é o desejo de Deus, né? É o projeto de Deus para as nossas vidas. Que venhamos a ser serviçal, né? Que venhamos a ter compaixão e misericórdia do nosso próximo. Que verdadeiramente possamos praticar nos nossos atos o amor de Deus, né? Para com os nossos irmãos e os nossos também, né, amados seres humanos aqui na terra, né? Então o versículo 9 diz, né, o 8, a parte B, que o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. A obediência dele já começou ali no seu nascimento até a sua morte, a conclusão da sua obediência, né? E diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, não aqui, né? Mas o exaltamento do seu Jesus foi lá, como também o nosso exaltamento, né? Quem está ensinando, quem está pregando e profetizando, né? Que Deus quer exaltar o homem aqui na terra é um mentiroso, é um falso profeta, é um falso mestre, né? Porque o exaltamento do homem não é para esta vida, mas para outra. Aqui Deus quer que o homem seja um conservo dos conservos dos homens, né? Quer que o homem seja um serviçal dos serviçais, para que o homem possa ser exaltado, né? Ganhe o seu galardão, ganhe a sua recompensa lá na outra vida e não nessa, né? E diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, né? Essa palavra ainda vai se cumprir, né? O exaltamento do Senhor Jesus já começou na outra vida, quando ele partiu, mas o joelho, né, de todo homem só vai se dobrar, né, no céu, na terra e debaixo da terra, quando começar o reinado do Senhor Jesus, né? O milênio de Deus, já começa essa palavra se cumprir. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então, mais uma vez, esse aconselhamento, né, que o irmão Paulo aqui, pela sua bondade, né, que ele recebeu do Senhor Deus, né, passando aqui para nós, é um aconselhamento, irmãos, de mudança de caráter, né, de mudança de conduta, de mudança de espírito interior, né? Aqui está convidando mais uma vez as nossas vidas a mudar a nossa conduta, né? A mudar os nossos objetivos e as nossas direções como homem aqui, vivedor aqui na terra, né? E o irmão Paulo, do versículo 1 até o versículo 11, né? Ele dá esse estudo maravilhoso àqueles irmãos. Eu tenho certeza, né, que alguns poucos daqueles irmãos absorveram essas palavras para o seu dia a dia e para as suas vidas naqueles tempos, como hoje também, né? Eu creio que os amados ouvintes, os amados irmãos, irão sim absorver esse estudo maravilhoso vindo da parte de Deus para as nossas vidas, né? Eu já peço aos irmãos, né, que venham, irmãos, prestar atenção, venha verdadeiramente ter como responsabilidade, né, essa palavra do irmão Paulo, né, e a minha vida eu já peço a misericórdia de Deus, né, para que eu possa verdadeiramente não ser um ouvinte esquecidiço, mas ser um ouvinte praticante, como diz as Escrituras, né? Porque essas palavras, né, vai trazer salvação para as nossas vidas, se verdadeiramente eu desejar, como o Senhor Jesus desejou, como o irmão Paulo desejou, e muitos têm desejado viver por ela, né? Então, eu já agradeço, né? Já agradeço a todos que têm nos assistido, e até o próximo vídeo.